Todos, obrigada por estarem aqui connosco hoje. O meu nome é Joana, eu sou farmacêutica, sou naturopata, especialista em stress e burnout feminino e hoje venho-vos falar sobre o stress associado à imunidade e convidei uma pessoa que para mim muitíssimo especial, não é? Que é a doutora Catarina Maia. E o tema de hoje é exatamente imunidade sob stress e como podemos reequilibrar o organismo. Catarina, queres apresentar-te, dizer-nos o que é que. Falar um bocadinho sobre ti? Então, muito boa tarde a todos, boa noite. Joana, muito obrigada pelo teu convite. Então, o meu nome é Catarina Maia, eu sou também naturopata, terapeuta de medicina tradicional chinesa, homeopata. Enfim, faço muitas coisas na vida. A minha formação base é Direito e, portanto, tem tudo a ver com isto, não é? Mas, de facto, a medicina natural foi uma paixão e pronto, e quando eu conheci a medicina natural foi um caminho sem volta, como eu e a Joana já falámos tantas vezes. Isto é um caminho sem volta, quando nós começamos a aprender, achamos que muitas coisas fazem sentido, foi assim com a naturopatia, foi assim com a medicina chinesa, uma coisa não faz sentido sem a outra, e na verdade, se nós formos pensar, a medicina é só uma, e andamos todos a falar da mesma coisa. A questão é que nós sabemos muito bem como é que funciona um carro, sabemos muito bem como é que funciona um computador, tiramos carta para conduzir um carro, mas às tantas não percebemos nada como é que funciona o nosso corpo, não é? E quando nós começamos a tentar perceber como é que funciona o nosso corpo, isto é um caminho sem volta, é um bichinho que entra e nunca mais sai. E quando nós tentamos entregar a condução do nosso veículo mais importante da vida, que é o nosso corpo, nas mãos de outra pessoa, pode ser perigoso, não é? Então é melhor nós sabermos, compreendermos e fazermos escolhas conscientes. É isto, o caminho é este. Pois, porque ao fim e ao cabo a imunidade está muito afetada pelo stress, não é? Porque quem é que nunca sentiu uma imunidade mais fraca quando está em stress, não é? Ou quem é que Exatamente. anda sempre cansado e depois acaba por ter infecções recorrentes, não é? E ao fim e ao cabo, como é que isto tudo se relaciona com o stress? Stress, imunidade, cortisol? Olha, Joana, e tal e qual como tínhamos falado, eu preparei assim uma abordagem um bocadinho mais dentro da medicina chinesa, não é? Sim. Que é uma coisa que normalmente não está assim muito falada ou bem compreendida. Eu acho que é importante as pessoas compreenderem que, na verdade, nós não somos só um corpo físico. Nós somos um corpo físico, mas também temos corpos energéticos. E estes corpos energéticos têm que funcionar em conjunto com o nosso corpo físico, na dependência, mas em complementaridade com o corpo físico. E então, a medicina chinesa traz-nos exatamente isto, esta compreensão do corpo nesta dimensão mais energética. E por isso, antes de falarmos sobre o sistema imunitário sob pressão, que é hoje o tema, não é? Talvez fosse importante também explicar um bocadinho o que é a medicina tradicional chinesa, que é um sistema médico, não é? Com milhares de anos, mais de 4.000 anos, que olha para o corpo como um todo integrado, em que corpo, mente e emoções são parte integrante. E eu acho que isto é fascinante. Obviamente que, enquanto a medicina ocidental olha mais para uma parte muito objetiva do corpo, estruturas mais físicas, análises clínicas, cada órgão independente do conjunto, a medicina chinesa, também a naturopatia, a medicina natural em geral, mas em particular aqui a medicina chinesa, observa padrões de equilíbrio e desequilíbrio, não é? Ela não trata apenas sintomas e ela procura compreender e perceber o padrão que está por trás de determinado sintoma que nós, na medicina chinesa, chamamos de desequilíbrios, não é? E nós falamos também muito de uma coisa importante para aqui hoje, que é a questão do Qi. O Qi é a energia funcional do corpo, aquilo que permite que tudo aconteça. O Qi permite digerir, permite respirar, permite pensar, permite também que nos defendamos, portanto, que o nosso sistema imunitário esteja pronto para nos defender, e essa energia circula pelo corpo através de canais a que nós chamamos meridianos. Então, imaginem o que é uma rede de autoestradas internas que ligam órgãos, tecidos e emoções, que não são vasos sanguíneos, não são nervos, são vias funcionais energéticas. É através delas que toda esta energia de que eu estou a falar circula
e que, através delas, que essa energia alimenta o nosso corpo. E então, o que é que isto interessa para a questão da imunidade? Isto interessa muito, porque quando esta energia circula livre por estas autoestradas, circula bem, o corpo adapta-se muito melhor ao stress, às mudanças e às agressões externas. E nós, na medicina chinesa, também valorizamos muito aquilo que são agressões externas. Ao contrário, quando essa circulação fica bloqueada, ou não bloqueada, mas enfraquecida, começam a surgir os tais sinais e sintomas que são reconhecidos na medicina convencional como sendo a própria doença, não é? Mas que nós, nesta área, reconhecemos como sendo padrões ou desequilíbrios. Então, é exatamente isto que acontece quando falamos de um sistema imunitário sob pressão. E hoje estamos aqui a falar de coisas que toda a gente sente, não é? Viver sob pressão. Ou é o trabalho, ou são as responsabilidades, ou são as emoções que são recalcadas ou guardadas. E depois começamos, as pessoas quando estão sujeitas a estas condições, depois começam a adoecer mais vezes, sentem-se mais cansadas, têm alergias, constipam-se muitas vezes. Então nós, na medicina chinesa, olhamos para o sistema imunitário como sendo a energia de proteção do corpo. E isto é importante, nós chamamos o Wei Qi, a energia defensiva. Imaginem que o corpo tem um escudo invisível e esse escudo vai proteger-nos do frio, das infecções, das mudanças bruscas de temperatura, do contacto com o vírus, enfim. Este escudo energético depende de 3 coisas fundamentais e que eu acho que é muito importante nós falarmos aqui, Joana. Da respiração, da digestão e da nossa reserva de energia. Exatamente. Eu estava a dizer... Porque muitos dos sinais e sintomas que estão associados a um déficit de imunidade estão exatamente associados precisamente a esses Exatamente. E curiosamente, são destas 3 fontes que, de acordo com os princípios da medicina chinesa, a nossa energia vem, não é? Exatamente. Agora, como eu estava a dizer, esta proteção, este escudo, chama-se Wei Qi, ou energia defensiva. Agora, como eu estava a dizer, estas 3 fontes de onde provém a energia são fundamentais para nós compreendermos de que forma é que o stress afeta tudo isto. Então, a alimentação, a digestão. Na medicina chinesa, o baço e o estômago são responsáveis por transformar os alimentos em energia. A digestão não é, de acordo com esta perspectiva, não é só física, é um processo de transformação. Se o sistema digestivo está enfraquecido, a produção de energia diminui. Por isso é que quando nós estamos muito ansiosos, ou quando estamos muito estressados, ou quando comemos sob muita tensão, a nossa digestão fica mais pesada e mais lenta, não é? Ou às tantas as pessoas nem têm fome. É uma reação do corpo para dizer que está estressado, não é hora de comer. Exato, é uma proteção. Exatamente. Se nós formos olhar para os sinais fisiológicos do stress, nós preparamos para uma reação de luta ou fuga, e, portanto, o sangue sai do centro, vai para as extremidades para nós termos força para lutar ou fugir, e, portanto, a digestão não se faz como deve ser. Não é prioritária. Não é prioritária, exatamente. Então, como eu já vos disse, não é só da alimentação que vem a energia, não é? A respiração também é fundamental e, de acordo com a medicina chinesa, o pulmão também tem um papel essencial na produção de energia. Porquê? Porque ele vai captar a energia do ar e vai combiná-la com a energia proveniente dos alimentos. É como se o corpo juntasse 2 ingredientes, o que vem da terra e o que vem do céu. Exato. E isto tem tudo a ver com a filosofia chinesa que me fascina, não é? Se respirarmos de forma muito superficial e se estivermos sempre tensos, esta captação da energia do céu fica comprometida, não é? E nós fazemos agora um paralelismo com o stress. Quando nós estamos estressados, o que é que acontece? A respiração está curta. Portanto, nós não respiramos bem, respiramos só aqui com o primeiro terço do pulmão, fazendo... Sim. Não respiramos profundamente. Pouca oxigenação. Exatamente. O peito fica contraído, os ombros estão tensos. Então, o que é que isso significa? Menos energia disponível e menos capacidade de defesa. Porque este escudo
Este Wei Qi é energia. E depois há outra coisa importante também, que na medicina chinesa se valoriza muito, que é a nossa reserva energética, que se chama Jing, e que está situada no rim e que está associada à nossa vitalidade base, ou seja, nós já nascemos com esta energia e devemos guiar a nossa vida para que durante a vida não precisemos de ir buscar energia à nossa reserva, porque teoricamente quando esta reserva acaba, nós morremos. A questão é que nós vivemos muitos anos sob pressão, não nos alimentamos bem, não respiramos bem, não dormimos bem e, portanto, a energia que nós produzimos durante o dia não é suficiente para os gastos. E então nós estamos sempre a ir buscar energia ao rim. Agora, quando nós estamos sujeitos a um período de stress prolongado, o que é que acontece? A digestão enfraquece e, portanto, produzimos menos energia, como eu já vos disse. A respiração fica mais superficial e, como a Joana estava a dizer muito bem, também não oxigena e menos captação energética. E depois a tensão que eu estava a falar, ficamos com o corpo mais tensionado, cria bloqueios energéticos no fluxo energético ao longo dos meridianos e vai também criar maior desgaste. Quando há menos energia disponível, o corpo não consegue manter a mesma capacidade de defesa. Exato. E então o corpo, o que é que acontece? Passa a gerir a escassez. Ele gera com aquilo que tem. E eu acho que é importante as pessoas perceberem, Joana, que pressão, neste caso concreto, nós estamos aqui a falar, a pressão que está sobre o sistema imunitário, não é só trabalho. Não. Esta pressão... Toda uma roda dentada, toda uma necessidade imposta por uma sociedade de acelerarmos constantemente, correspondermos às expectativas dos outros, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E não pararmos para pensar efetivamente naquilo que nós queremos, não é? Naquilo que é importante para nós. E tudo isto gera stress, gera um cortisol elevado, gera cá está as reações de luta-fuga e depois traz como consequências a queda de serotonina, inclusivamente, por consequência, cá está um bocadinho indo encontrar aquilo que tu estavas a falar, efetivamente de uma alimentação deficitária, que existe menor encame de nutrientes, portanto de vitaminas, de minerais, de aminoácidos que são fundamentais para a própria, formação de neurotransmissores, nomeadamente, não é? E depois cá está todo o cortisol, que também está sempre num valor muito elevado, colocando e podendo inclusivamente chegar ao ponto de ser, entrar em falência. E, portanto, aí então deixa de todo de existir imunidade. Exatamente, e a questão é que quando nós estamos sujeitos a uma reação de stress, se nós pensarmos, não existem durante a reação do stress reações anabólicas. Só existem reações catabólicas, portanto não há regeneração celular. Nada. Não há cura de tecidos, não há nascimento de novas células, não há eliminação de células doentes. Portanto, nós estamos a sobreviver durante o período de stress. Exatamente. Em modo de sobrevivência, que é um modo que eu observo muito em consulta. Muitas, é transversal. Eu acho que 99% das pessoas hoje em dia vivem em modo de sobrevivência, não é? Grande parte do dia. Mas o grande problema é que nem têm consciência disso, porque acham que é o normal. É o normal, exatamente, exatamente. E, portanto, eu acho que esta pressão de que nós estamos a falar é exatamente isto que a Joana estava a dizer, nós vivermos constantemente em alerta. E quando nós estamos constantemente em alerta, e já que estamos a falar de energia, é importante nós percebermos isto, quando nós estamos constantemente em alerta, a nossa energia está a ser enviada para fora de nós. Não há energia dentro. E onde nós não podemos esquecer-nos de que onde colocamos a nossa atenção, colocamos a nossa energia. E se nós estamos a pôr a atenção fora porque estamos em alerta à procura do perigo, a querer controlar o nosso ambiente, a energia está para fora. E quando está para fora, não cria nada dentro. Então é importante nós fazermos quase diariamente, fazermos um reset. Exato. Ok. E deixa ver se eu estou agora em piloto automático ou se estou consciente. E isso é muito importante. E como é que poderíamos fazer isso, assim, com 2 ou 3 dicas? Eu, normalmente, acho que
para mim, a respiração é fundamental. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida, e de acordo com a medicina chinesa, isto é fundamental também. Mas repara, é importante as pessoas reconhecerem, se calhar, Joana, Primeiro. que tipo de a que tipo de sinais é que têm que estar atentas Sim, para sim, reconhecer se estão em alerta ou não. E exatamente. diz-me lá, o que é que tu sugeres? Em termos de estar alerta, bom, é assim, o sono é fundamental e eu acho que é logo o Isso mesmo. primeiro gatilho que se vê é a qualidade do sono. Um sono restabelecedor, acordou de manhã e primeiro, quantas horas dorme, não é? Isso mesmo. Porque normalmente as pessoas, eu não conheço, muito poucas pessoas vão para a cama às 10 da noite. Pois, Normalmente é tudo eu por acaso meia-noite, tento. uma Eu tento, mas não motivos, por diversos motivos, não é? Mas pronto, vá, independentemente de tudo, dormir umas 7, 8 horas para mim é efetivamente muito importante, mas acima de tudo que seja um tu dizes é sono. perturbações do sono, não é? Quando as pessoas têm perturbações do sono, são sinais de alerta, e isso eu acho que é importante, sinais de alerta de que alguma coisa não está bem. Exatamente, sim, sim. O sono não restabelecedor, o acordar cansado, o não ter capacidade mental no dia seguinte, é, nós lembramos-nos perfeitamente da altura em que estávamos na faculdade e fazíamos uma direta, óbvio que no dia seguinte a nossa força, a nossa vontade não era a mesma, não é? Quem Exatamente, trabalha por exatamente. turnos tem exatamente a mesma situação. Portanto, um dos pontos mais importantes para mim é, sem dúvida alguma, façam, por exemplo, um rastreio do sono. Sim, Existem várias formas de o fazer e percebam efetivamente em que quadrante é que estão, se é efetivamente no muito bom, se é no muito mau, ok? exatamente. Mas tu repara, olha, ombros tensos, digestão comprometida, inchaço abdominal, alterações de humor, dores de cabeça, visão turva, Sim, tudo sim, isto são sinais, tensão nos ombros, dores articulares, sim, tudo sim, isto são inflamação, sinais de que nós estamos a precisar de um reset. sim, E a questão do piloto automático é fundamental. As pessoas perceberem de que forma, quando, durante o dia, é que estão em piloto automático. Imagina, vão conduzir o carro. A mim acontece-me, eu ensino isto há anos, acontece-me isto muitas vezes. Venho do trabalho para casa, não me lembro do caminho que fiz até cá. Ou no pois, dia, na manhã, de manhã não me lembro onde é que estacionei o carro. Tudo isto é prova de que nós estamos em piloto automático. exatamente. E, portanto, agora dicas, como me estavas a pedir, dicas que podem ajudar. Então, o que é que vamos tentar de acordo com esta perspectiva da medicina chinesa? Se este escudo energético que se chama o Qi é fundamental que a energia esteja a fluir dentro dos canais, então aquilo que nós temos para reduzir a tensão acumulada é devolver fluidez a esta Uhum, energia. Então, a primeira coisa não é tomar qualquer coisa, porque as pessoas têm tendência a que, eu tenho um problema, vou tomar uma coisa. Não, aquilo que nós queremos é devolver movimento à energia. sim, dar Então, ferramentas, exatamente. Não é preciso fazermos exercício intenso, pode ser uma caminhada ao ar livre, pode ser alongamentos de manhã, pode ser yoga, pode ser Qigong ou Tai Chi, que eu sou fã do Qigong, sei lá, dançar em casa, pôr uma música e dançar, o movimento é fundamental. E também porque o fígado, que é o mestre das emoções, de acordo com a medicina chinesa, o fígado uhum, gosta de movimento. Quando o corpo se move, a energia também se move. Então é importante mexer. Depois, respirar. Nós não sabemos respirar. pois não, Então, se estamos em respiração curta, quando estamos em stress, estamos em respiração curta, não oxigenamos os tecidos. Não trazemos oxigênio ao corpo. Então, várias vezes por dia, umas inspirações profundas. Inspira, retém um bocadinho, expira, de forma a eliminar a tensão e oxigenar. Vão ver que ficam com o pensamento mais. Pausas durante o dia para respirar. Ficamos com o pensamento mais claro, ficamos com mais energia e respirar melhor é, não se esqueçam, aumentar a energia disponível, porque exato. o pulmão é uma das fontes dessa energia. Depois, apoiar a digestão, porque Uhum, também é uma das fontes de energia de acordo com a medicina chinesa. Dicas.
sei lá, tu sabes também mais do que eu, comer sentado e com atenção, evitar os doces, mastigar muito bem, preferir alimentos menos, o mais naturais possível, sei lá, de acordo com os princípios da medicina chinesa. Desculpa, Joana, diz. Até porque devíamos ter aquele espaço entre o jantar e o ir para a cama, que também é importante. Exato. Ah, sim, E uma fundamental, refeição fundamental. mais leve ao final do dia é sempre preferível, até para evitar, cá está novamente a inflamação do próprio sistema, também o disparo de cortisol, porque se damos ali uma quantidade de alimento muito maior do que aquela que ingerimos ao longo do dia, vai provocar também disbiose, por exemplo, e isso tudo Claro, claro, contribui claro. para todo este posicionamento de baixa de imunidade, não é? Sem Portanto, dúvida. é E de acordo importante. com a medicina chinesa, o estômago, portanto, o sistema digestivo gosta de coisas mornas, calor ligeiro, mas também gosta de tranquilidade e regularidade. Então, agora estava aqui, portanto, coisas mornas, imaginem, uma sopa, por exemplo, a abóbora e a batata doce são ótimos para nutrir o elemento de terra na medicina chinesa, o estômago e o baço. As especiarias, como por exemplo o gengibre, A ajuda a digestão, hortelã-pimenta. a hortelã-pimenta, mas aí já é mais frio. Mas a canela, sem qualquer radicalismo, porque tudo Oh, é uma questão de equilíbrio, não é? Tudo é uma questão de equilíbrio. Agora, outra coisa que é muito importante nesta área, não basta produzir energia, é preciso não desperdiçar. E, portanto, como tu estavas a dizer, o sono é fundamental, fundamental. Idealmente, e eu acho que é importante também dizermos isto de acordo com a medicina chinesa, era muito importante as pessoas deitarem-se antes das 11. Porque a partir das 11, de acordo com o relógio energético, começa a hora da vesícula, fígado e pulmão e tudo. Portanto, as fontes da produção de energia têm os picos energéticos durante a noite. exatamente, até porque há o detox natural, não é? Até aquela hora do fígado, que é Exatamente. às 3 da manhã, não é? E portanto, Exatamente, sem dúvida é nenhuma. também essa hora é quando está a acontecer o detox mais profundo, que também é importante para o organismo, portanto, Claro, é claro. fundamental. E depois, pronto, sei lá, agora posso-vos deixar aqui alguma fitoterapia que normalmente nós utilizamos para fortalecer o sistema imunitário, sendo Uhum. certo que, como eu digo, a fitoterapia na medicina chinesa é uma ferramenta muito importante, mas que tem que ser utilizada com muito cuidado, porque nós temos que perceber qual é o padrão daquela pessoa. E o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Mas, por exemplo, eu uso muito o astrágalo, Uhum. são adaptogénicos, mas que são fundamentais também para ajudar, muito usado na medicina chinesa, esta planta, que vai fortalecer então o tal escudo energético e vai apoiar o quê? 2 órgãos fundamentais, o pulmão e o baço, que são os órgãos fundamentais na produção de energia. Então, pessoas que estão sempre muito constipadas, que estão muito cansadas, o astrágalo normalmente funciona bem, ajuda a reforçar a base energética do corpo. Depois, o cogumelo reishi, o reishi também é muito utilizado na medicina chinesa. Também vai modular o sistema imunitário, não o estimula, modula, equilibra, mas o que é que vai fazer? Apoia também o stress e o sono. Portanto, na redução do stress e no sono. O que ele vai fazer é nutrir energia. Ele é conhecido como o cogumelo da longevidade, não é? Sim, 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 sim. Com imenso Depois, antioxidante e sim, antitumoral, é fantástico. depois o Panax Ginseng também, embora não seja bom para toda a gente, nem todas as pessoas precisam deste Panax Ginseng, porque ele é um tónico energético, portanto vai apoiar a fadiga física e mental, mas para aquelas pessoas que têm quebras e precisam de uma energia, de um boost de energia, não é? Não é para toda a gente. Em padrões de excesso de calor pode não ser o melhor. Até porque alguns, cá está, isto tem que ser sempre um tratamento muito especializado, muito individualizado, Exatamente, porque exatamente. existem muitas contraindicações, não é? Porque as plantas, a fitoterapia não é inócua, portanto, é Exatamente, mesmo exatamente. caso para avaliar Exato. pessoa a pessoa, não E é? depois Para sem dúvida, sem dúvida. E depois há um que eu utilizo imenso, como tu sabes, que é a ashwagandha, que é uma planta bastante segura, muito utilizada na medicina ayurvédica e que é um equilibrador, não é? Ajuda na regulação do stress, vai também apoiar o sono e a redução da ansiedade, não é? E por isso vai também, desta forma, melhorando a qualidade do sono e tirando-nos do estado de alerta, a apoiar também o fortalecimento do sistema imunitário.
E como tu estavas a dizer, Joana, muito importante, as plantas são ferramentas extraordinárias, mas nós temos que saber quando usar e em quem usar. Isto é fundamental. Pois, Porque é adaptar ao paciente e é acho adaptar ao paciente. porque aí nesse caso tu falaste em, pelo menos 3, acho que foram 3 adaptogénicos, plantas Uhum. adaptogénicas, que são espetaculares tanto para a imunidade e que estão muito associadas também ao stress, porque precisamente ajudam a regular, e a adaptar o corpo ao stress, mas, pronto, são plantas que efetivamente têm características muito específicas e só de acordo com os sinais, com os sintomas, é que podem ter o seu Sem dúvida, exponencial máximo, não é? Pronto, sem eu dúvida. acho que é um bocadinho importante também referir essas situações, porque é uma área que, então, nesta altura, neste mês de fevereiro, que foi um mês tão difícil, não é? Para Portugal inteiro, não é? Com tanta tempestade e com tanta coisa, onde tivemos um stress enorme, não é? Principalmente algumas zonas do país foi muito forte. E com certeza sentiram uma baixa de imunidade, de certeza absoluta. Portanto, estas são dicas Mas não fosse pelo stress, não era? exato, Mas não fosse porque pelo stress. de uma forma ou de outra, não é? Acabam por estar associado. Eu acho que toca aqui eu acho que é importante falarmos sobre estes assuntos, porque tocou aqui em 2 pontos muito importantes, não é? A imunidade, mas também o stress, não é? Porque é algo que deve fazer toda uma sociedade refletir, sobre o propósito que aqui estamos, as emoções que temos, porque como tu disseste, e isso é tema para outras lives, as emoções são muito gravadas nos nossos órgãos, não é? E quem é que em stress nunca sentiu raiva, nunca sentiu frustração, não é? Impossível. Portanto, são emoções que também devem ser trabalhadas, se calhar também um pouquinho através desse ganho de consciência. Eu recomendo muito aos meus pacientes para no final do dia pararem 5 minutos, fazerem respirações, pensarem e agradecerem em coisas que foram benéficas durante o dia, não é? Uhum. Pensarem no positivo, não é? Sem E dúvida. quase fazerem esse detox mental que é importante para termos disponibilidade para a nossa família e para abrir o nosso coração para aquilo que é importante, não é? Pronto, isto é aquilo que Sem eu acho dúvida. Sem fundamental. dúvida, Joana. Por Sem isso, dúvida. olha, Catarina, gostei imenso, eu acho que espero que Obrigada, Joana. tenham gostado, acho que foste muito esclarecedora e pode ser muito útil para quem nos viu. Deixar apenas aqui uma frase que se efetivamente sente o corpo constantemente em stress e a imunidade fragilizada, existe solução. O corpo pode efetivamente voltar ao equilíbrio, pode utilizar tanto a medicina chinesa como a medicina a naturopatia, como outras linhas da medicina que podem ser bastante úteis, mas acima de tudo eu acho que é o centrarmos em nós e o ganharmos consciência que fará com certeza toda a diferença. Catarina, olha, um grande beijinho, Obrigada. Obrigada obrigada. pelo convite, adorei. E, Sim. portanto, olha, acho que Deixa-me só ver aqui se temos aqui algumas perguntas, alguma coisa que tenham aqui assim falado um pouquinho. Não, mas portanto acho que sim, mas pronto, se houver também enviem mensagem, podem fazer comentários e depois logo nós também respondemos ou respondo individualmente. Muito obrigada, Catarina, um grande Obrigada, beijinho. Joana. Um beijinho. Obrigada a todos. Um Obrigada. beijinho, tchau, tchau.